Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio. Hoje estou aqui com a Andresa. Olá, Andresa, muito obrigada por estares aqui hoje connosco. Olá, Rita, muito obrigada pelo convite. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o compromisso dos jovens na justiça climática e nas ciências forenses. Relativamente até porque a Andresa está aqui a estudar nesta área e era mesmo por aí que eu gostava de começar o episódio, como eu começo sempre, que é por perceber o que é que levou aqui a escolheres o direito, como é que depois também te interessaste pela medicina legal e pelas ciências forenses. Sim, eu sempre quis, na verdade, ingressar na carreira da magistratura, por isso o meu direito começou já, o meu amor pelo direito já começou há algum tempo. Portanto, quando comecei logo o 10º ano, nós tínhamos que escolher entre humanidades, ciências, economia, aquelas coisas todas, e eu logo já sabia que eu queria humanidades, já sabia que eu queria vir para Portugal para estudar, e pronto. E mais tarde, a medicina legal e as ciências forenses foi porque ah, eu sempre gostei muito do direito penal em si, portanto, não foi muito difícil escolher esta área específica, não, Eu mas, não mas gosto muito, era isso que eu estava a dizer off the record. pois. Desculpa, Andresa, gostei aqui o pensamento. Não faz mal. Mas pronto, eu sempre gostei muito desta área do direito penal, portanto, quando surgiu esta oportunidade que eu tive a ver assim na internet, pelo Instituto CRIAP, eu decidi fazer, depois logo que acabei a licenciatura, esta especialização avançada de Medicina Legal e Ciências Forenses, que pronto, adorei. Como é que está a ser assim a experiência de agora? Já deve estar a trabalhar em direito, não? Sim, sim, estou a fazer agora, acabar neste momento, a ordem. Está a ser interessante, eu acho que a prática é sempre outra coisa, é outro mundo, diferente da teoria. Tu estavas aqui a falar de ciências forenses, que te interessaste sempre muito também, e a verdade é que este tipo do direito e dessa ciência tem aqui um papel fundamental na resolução dos crimes, na aplicação da justiça, depois também aqui, mais se calhar ligado aqui ao direito penal. Como é que vês aqui este futuro das ciências forenses em Portugal? Há espaço para inovar? O que é que achas que pode Hum, surgir aqui nos próximos anos? eu acho que aqui há sempre espaço para inovar em qualquer área do direito. Mesmo, mas lá está, o direito também é um campo de estudo, se calhar às vezes muito tradicional. Achas que há espaço para inovar? Exato. Só que hoje em dia, com as tecnologias e o avançar rápido, temos, por exemplo, agora a inteligência artificial, pronto, nós temos que acompanhar, porque isto é uma realidade. Qual é o desafio principal que eu vejo aqui da inteligência artificial, que eu acho que é aí que nós temos que pegar para inovar? É que muita gente vem com a conversa de que a inteligência artificial vai nos substituir no dia a dia. Isto não é verdade. Até porque eu já há tempo escrevi um artigo para a CPLP numa revista que falava sobre riscos e seguros, que tinha um bocadinho a ver com isto, que é nós vamos ter que aprender a trabalhar em conjunto com a inteligência artificial. E se não o fizermos, ficamos para trás. O problema é, no final, há que sempre haver uma responsabilização, e essa responsabilização vai ter sempre que ter uma mão humanizada, digamos assim, não pode ser a inteligência artificial a ser responsável pelos seus erros. Acho que parte daí. Portanto, achas que podemos usar aqui a inteligência artificial no direito? Eu, Exato. eu tenho algum conhecimento que já, por exemplo, os chats GPTs para advogados, essas coisas, é mais nessa ótica que tu estás a pensar. Sim, É que por exatamente nessa acaso é ótica. interessante até porque saiu, acho que uma notícia ontem, a dizer, tu viste que foram Vi. citar acórdãos que não existiam. Pronto. Exato, lá está. E eu acho que é essa componente que falha muito, porque a inteligência artificial, na verdade, é para suportar as nossas ideias. Nós já temos que ter elas estudadas. E não é, pronto, a inteligência artificial tem aquele problema, não é? De coisas meio ilusórias, não sei. Ali há umas falhas muito graves em termos de artigos, em termos de jurisprudência, e eu acho que as pessoas não se podem fiar pela inteligência artificial nisso. Ela ajuda a condensar aquilo que nós temos já a priori pensado, mas nós não podemos deixar que ela faça tudo. Aqui ainda na área do direito, tens também aqui um percurso mais interdisciplinar, obviamente tens a licenciatura em Direito, depois mais esta especialização em Medicina Legal, mas depois também cruzas aqui mais a parte fiscal e financeira, certo? Como é que Sim, estas áreas se complementam e porque é que achas importante pegar nessas duas vertentes mais específicas do direito? eu na verdade não, eu acho que o direito é como se fosse uma big picture, em que nós, quando depois vamos fazendo o zoom, nós vamos ver várias áreas, porque o direito é vasto, não é? É uma área muito vasta.
E aparece assim, a priori, se calhar, que elas não se complementam, mas elas têm uma coisa muito parecida, que fala aqui, por exemplo, dos erros. Uma perícia mal feita pode estragar a reputação de alguém, tal como no caso do direito fiscal também, que uma atuação fiscal, pronto, precipitada, não é? Também pode estragar aqui o futuro, a reputação do contribuinte. E onde é que também se cruzam? É na responsabilização. Nós, juristas, temos que ter muita atenção no que nós estamos a fazer para evitar, lá está, estes erros. As próprias máquinas, não é? Têm estes erros também, mas pronto, eu acho que parte um bocadinho daí. Por acaso acho que foi aqui uma visão interessante, porque muitas vezes não. As áreas são distintas, mas às vezes o que as une é assim mais comum do que, que aparentemente nós podemos pensar. Uhum, Gostava agora também aqui de pegar novamente aqui na questão das ciências forenses, porque eu acho que há muito por explorar. sim, Confesso que não é uma área que me diga muito, não sei. Acho que é mesmo muito específico nas áreas do direito. E portanto, enquanto minha convidada, eu gostava de perceber também aqui um bocadinho mais sobre esta área, porque eu acho que é sempre interessante, quando temos a oportunidade de conversar com as pessoas, perceber do que elas percebem, digamos assim. exato. E eu gostava de perceber aqui como é que tu fazes, e tu também trabalhando e atuando aqui como ativista e como participante de várias iniciativas relacionadas às alterações climáticas, Uhum. gostava de te perguntar como é que existe aqui este impacto entre essas alterações climáticas e as ciências forenses? O que é que também te motivou aqui a explorar essa interseção entre as duas áreas? Achas que é aqui uma coisa que existe? Hum, sim e não. Vamos ver, eu sempre gostei muito da sustentabilidade e de É mesmo clima resposta à e jurista. é, exato. Mas pronto, a entomologia forense, por acaso, foi uma área que eu estudei na minha especialização e eu descobri que era muito pouco explorada cá em Portugal. E foi aí que eu decidi fazer então um artigo. Só que eu não queria fazer um artigo científico que fosse só entomologia forense, porque isso já está estudado. A questão é, como é que esta entomologia forense, ou melhor, como é que estas alterações climáticas que nós temos sentido podem aqui de alguma forma influenciar esta entomologia forense, não é? E depois tentei descobrir o porquê também desta área agora estar em desuso praticamente. Não há profissionais em entomologia forense. Se há, são muito poucos. Exatamente, porque hoje em dia o clima já não está estável. Nós estamos a viver num clima cada vez mais instável. Sítios que se calhar ficavam ou eram conhecidos por ser muito mais frios estão mais quentes e vice-versa. E o que é que acontece? A entomologia forense, na verdade, trata exatamente da colonização de algumas espécies em cadáveres. Que, pronto, são várias espécies, são vários estágios, até chegar às larvas, não é? Que é a última fase, quando já o corpo está em esqueleto, praticamente. Hum, como é que isto tem a ver com, por exemplo, o intervalo pós-mortem, não é? A determinação do intervalo pós-mortem. A verdade é que, quando se estudou no passado a entomologia forense, descobriu-se que após 40 dias, ou nos primeiros 40 dias, uma espécie colonizava uma determinada espécie de moscas, que são aquelas moscas que nós conhecemos com olhinhos verdes. Pronto, essas moscas são as primeiras a colonizar. E o que é que acontece? E vou, se calhar, dar aqui um exemplo, porque acho que é mais fácil de entender. Se nós, uma pessoa está desaparecida e encontra-se esse corpo num sítio qualquer, para determinares este intervalo pós-mortem, vai depender do clima a que esse corpo teve exposto. Só que cada vez mais nós temos um clima instável. Como é que nós vamos fazer isto? Como é que nós vamos determinar esta questão? E o outro problema é depois como é que em direito conseguimos levar, ou seja, em casos de homicídios, como é que conseguimos determinar o período que aquele sujeito tem que estar preso, não é? Por causa da ocultação do cadáver. Já começa a ser difícil. Mas a boa notícia é que as ciências forenses estão sempre em constante evolução
mediante aos acontecimentos que são expostos. Portanto, a entomologia forense já é uma área que cai em desuso e há outras áreas que vieram para substituir e que dá perfeitamente para determinar este intervalo pós-mortem. Mas a verdade é que eu me interessei nisso e pensei, pronto, como Portugal não tem esta área muito bem explorada, por que não trazer aqui uma outra vertente? E foi mais ou menos isso. Por acaso, acho que lá está, eu acho que as pessoas no seu dia a dia falamos, e nós mesmo, estudantes de Direito, às vezes estamos a falar dessas temáticas e nunca nos lembramos que se calhar uma coisa que está a acontecer globalmente, como as alterações climáticas, pode afetar esses casos específicos mesmo no direito. E acho Exato. que também foi por causa disso muito que eu gostava de falar deste tema aqui no podcast, porque acho que traz uma perspectiva que às vezes não é muito abordada assim de forma geral, no dia a dia, em podcasts, em meios de comunicação, em coisas de comunicação. Sim. E tu que fizeste esse artigo, esse estudo, achas que nos podes dar aqui um exemplo ou dois, se calhar, de soluções que existem? Como é que pode ser essa realidade depois aqui também neste futuro da medicina legal em Portugal? Estavas a falar que existem outras formas de determinar. Claro, claro, porque lá está, a entomologia forense já não funciona há imensos anos, não é? Estas alterações climáticas já não são de agora, já são há imensos anos. Hoje em dia temos outras formas, temos a digitalização, temos outros meios, portanto, só os peritos legais mesmo, médico-legais, é que são peritos nisso. Eu ainda não estou nessa área de tão avançada assim. Mas sim, acredito, por exemplo, na digitalização conseguimos fazer isso. Que era como tu estavas a falar, também passar sempre aqui pelo digital hoje em dia, como já tinhas Exato. falado também, e acho que foi muito interessante aqui para dares aqui este contexto. E agora falando também de alterações climáticas, vou puxar aqui também por uma parte que eu acho que tu estás aqui muito envolvida e que eu gosto especialmente de ver, porque também és uma jovem sempre mexida, sempre a fazer assim várias coisas interessantes, nomeadamente aqui na área do associativismo e do ativismo jovem com a Generation Resonance. Gostava de perguntar aqui o que é que vocês têm feito na associação, que papel depois também pode ter aqui a juventude a assumir aqui esta sociedade mais justa, mais sustentável. Como é que tu vês esse papel que nós jovens podemos ter e também o que é que vocês estão a fazer com esse trabalho? Sim, pronto, a Generation é um grupo que mistura vários jovens com diferentes perspectivas, um, e por acaso até é incrível. Eu acho que hoje em dia, no geral, a juventude está muito mais ativa. Nós vemos, por exemplo, os debates públicos, não é? Que a juventude está muito integrada, por exemplo, nas redes sociais. um, e o que é que acontece? Isto é muito bom, não é? Porque significa que, na verdade, existe primeiro liberdade de expressão, o que é ótimo, e depois há mais consciência política do que é que se passa e do que não se passa. A direção da Generation tem, basicamente, somos 4 pessoas, não é? Sou eu, o João, a Joana e o Rui. E todos nós, os 4, temos perspectivas diferentes de tudo, não é? Cada um enquadrou-se numa certa área e estamos a tentar puxar ali o nosso pelouro. Houve um tempo, isto já foi acho que no ano passado, nós tentamos fazer um projeto de lei para levar à Assembleia da República. Agora não me lembro exatamente do tema, mas era um projeto de lei que tinha a ver também com a sustentabilidade, queríamos propor uma lei nova e infelizmente não deu por causa da agenda pronto, aquilo. Fazer uma lei, não é? As pessoas pensam que é fácil, não é. É preciso pensar, é preciso ter conhecimento, know-how de como é que tu vais trabalhar com aquilo, conhecer muito bem a Constituição, o que é que podes, o que é que não podes. Portanto, passa um bocadinho por isso, a juventude também. E nós temos feito, hoje em dia, mais ligação entre outros pontos do globo. Não focamos só em Portugal, focamos também, por exemplo, no Brasil, em Moçambique, em outras áreas, mas tudo em volta um bocado de o que é que podemos melhorar. Porque a sustentabilidade é isso, a sustentabilidade as pessoas pensam que é só ambiente, mas não é, é muita coisa. E são coisas muito importantes, principalmente para nós jovens, não é? Que somos a geração futura e as outras gerações que também vêm a seguir. Pronto,
Eu acho que mais ou menos é isto, temos tentado estar envolvidos um bocadinho em várias frentes, cada um seguiu um bocado a sua área, digamos assim, temos o Rui que está na política, temos o João que está mesmo no ISG e temos a Joana também que está meio nessa área também, mas mais para o corporate, portanto tentamos fazer aqui uma jogada interessante para desenvolver, pronto, as leis e tudo o que temos a nosso dispor, não é? E achas importante ter assim uma equipa multidisciplinar, mesmo sendo se calhar a base mais o direito? E Acho também se muito calhar importante. sim, e mesmo Acho se muito calhar de outros importante. pontos do globo, achas que trazes se calhar outras perspectivas que são necessárias quando estamos a discutir sustentabilidade? Exatamente, porque às vezes nós tentamos focar e atenção, eu acredito muito naquilo do até é o nosso lema, não é, do local impact for global impact. Isso é muito importante, mas eu acho que nós ao mesmo tempo que estamos no local impact, temos que ter aqui uma perspectiva do que é que está a acontecer no mundo, o que é que se passa nestas áreas, onde é que podemos desenvolver mais, e para isso nós precisamos de ter pessoas que estejam no território. Por isso é que este grupo é tão interdisciplinar assim, cada um está na sua área específica e conhece as coisas da sua área específica, o que é ótimo, não é? Eu acho que é ótimo, acho que é sempre necessário depois também juntar aqui conhecimentos e áreas de formação, ainda que semelhantes. E tu te referiste também aqui a esse projeto que vocês estavam a tentar desenvolver, do projeto de lei. Obviamente que é preciso, lá está, ter essas bases legais todas muito bem fundamentadas. Acreditas que o direito é aqui a ferramenta concreta para alcançarmos a justiça climática? Achas que passa mesmo por regulamentar, por decisões mais macro? Achas que também Sim, aqui nós eu estamos a fazer o realmente suficiente? eu acho que o direito realmente é uma ferramenta, fundamental, até porque é através do direito que as preocupações ambientais neste momento passam a ser obrigações concretas. Hum, e lá está, se é suficiente o que nós temos feito aqui em Portugal. Eu acho que suficiente, temos que ser mais ambiciosos. Eu acho que ainda não é suficiente, obviamente. Acho que precisamos de, neste momento, leis a mais longo prazo do que a curto prazo, e normalmente os políticos têm esta forma de ver o mundo a curto prazo, não é? E não pode ser assim. Portanto, eu acho que nada está perdido, mas temos que fazer mais. Às vezes é engraçado falar disso porque realmente acho que, lá está, a política depois e as leis relacionadas depois também aqui ao clima funciona muito por mandatos, não é? Exato. Por questões mais a curto prazo, quando estamos a falar de um problema global e lá está, que também liga muitas áreas, muitos setores da economia e dos Uhum. países, e acho que foi interessante pegar nessa ideia. Também pegaste nessa ideia por causa da tua experiência aqui na Assembleia da República, Andresa. Achas que isso influenciou, se calhar de outro modo mais prático, a tua compreensão desse papel das políticas públicas, dos jovens também? Ou Sem isso começou já dúvida. no direito? Sem dúvida, e também foi, acho que foi um bocado a partir daí da Assembleia da República que eu trouxe até a ideia para a Generation de fazer realmente este projeto de lei, porque foi aí que eu comecei a ver, porque lá está, na licenciatura nós ficamos muito pela teoria, essa é uma verdade, mas depois na prática nós aprendemos a ligar a teoria com a prática, o que é fantástico, e foi aí que eu até descobri que, afinal os cidadãos têm este poder, não é? De poder levar um projeto de lei, que até, se não me engano, está no artigo 177 da Constituição, que basta preencher uns determinados requisitos, nomeadamente temos um número mínimo de assinaturas para aquele projeto de lei chegar efetivamente à Assembleia da República, e pronto, e nós podemos mudar o sistema. Mas lá está, é necessário muito estudo. E eu acho que a geração hoje em dia não está. Nós vivemos numa urgência, nós não queremos parar, pensar e depois agir. Nós já ok, vamos falar sobre isto, bora para frente, e não pode ser assim. Infelizmente, não, as coisas não funcionam na prática exatamente assim. Queremos tudo para ontem. Exato. E achas que isso também tem que ver, está relacionado com as pressões mais sociais e se calhar, lá está, da sociedade como um todo, dos tempos, da competitividade dos empregos também?
do dia a dia mais frenético. Achas que isso também está relacionado com esses fatores todos sociais que acabam por também pesar sobre nós jovens e também depois aqui esta produtividade às vezes que é necessária, às vezes se calhar um bocadinho mais excessiva. Achas que estas pressões Uhum. impactam o ativismo, que o envolvimento cívico da juventude? Bem, eu acho que a nossa juventude tem este problema de nós consumimos muita coisa e Uhum. nós também queremos trazer ao debate público, ao tal debate público que nós achamos que às vezes é debate público, hum, a nossa opinião, o nosso ponto de vista e às vezes acabamos por confundir uma certa visibilidade de um impacto. Porque há diferença. Eu posso estar sempre a opinar sobre qualquer coisa na internet, porque também a internet é para todos, não é? Qualquer notícia do público observador ou qualquer coisa, eu posso opinar sobre aquilo tudo. Mas a verdade é que isso me traz visibilidade, não é? As pessoas vão pensar, uau, ela está mesmo empenhada em opinar e não sei o quê. Mas será mesmo? Será que opinar chega? Será que não é preferível primeiro pensar no que é que eu estou a ver, estudar um bocadinho e depois sim tentar trabalhar naquilo? E eu acho que aqui a nossa juventude confunde isto da visibilidade com o impacto e também tem outra coisa, que é pensam que as pessoas por estarem mais caladas ou em silêncio é porque elas são tão desinteressadas, elas não querem saber o que é que está a acontecer no mundo. Às vezes não é isso, às vezes nós estamos a preparar uma coisa para eventualmente ter impacto na vida prática. Por Eu acaso ainda acho também, interessante eu ainda também não sei fazer isso, atenção, não eu sei. também acho interessante falar disso, porque acho que também há aqui se calhar 2 problemas. Um é a questão de, ok, há jovens que realmente estão desinteressados, e isso existe, Existe, claro. apesar de nós sermos muito ativas, assim, na relação ao ativismo, dessas questões, eu acho que também ainda há jovens que se calhar não estão preocupados com essas questões, com esses problemas. Não sei se Sim, concordas comigo. exato. Eu acho que há jovens que realmente, sim, estarão mais desinteressados, mais desligados do que é que está a Sim. acontecer, mas também temos muitos jovens que já estão a acordar para a vida. Só que estes jovens que estão a acordar para a vida já querem fazer tudo ao mesmo tempo e sem, lá está, sem pensar, sem ouvir. Nós É estamos um a ficar assim paradoxo, muito não? pouco tolerantes com tudo. Por isso, sim, lá está. Temos que aqui encontrar um equilíbrio e é difícil. Eu acho que é mesmo por aí, e acho que também foi interessante falares de às vezes estarmos mais quietinhas a trabalhar em coisas que possam ter impacto de seguida. Foi isso que aconteceu com o teu livro. Sei que vais lançar um livro para breve. Gostava agora de Exato. falar um bocadinho disso. Achas que nos podes revelar aqui alguma coisa em primeira mão? Bem, Um eu esse spoiler. livro, eu esse livro por acaso estive a escrever durante 5 anos. Lá está, eu tive muito tempo também fora de tudo, porque estava a organizar as minhas ideias e tudo. Eu mudei-me para Portugal quando tinha 18 anos, para começar a licenciatura cá. E a partir desse momento eu disse, não, agora é hora de eu focar-me um bocadinho, porque sempre quis escrever o livro, já tinha mesmo muita coisa para dizer, tinha muitas ideias desarrumadas na cabeça que eu queria mesmo eventualmente arrumar e pronto, e meter aquilo. E acho que o livro fala um bocadinho disso, que é da dificuldade que é ser jovem e ter que crescer muito cedo. Fala também sobre dualidades, não é? De tudo que eu vivi já entre Moçambique e Portugal, que são dois sítios completamente diferentes. Fala um bocadinho sobre isso. E o que é que eu posso dizer mais? Não esperem um livro muito comprido, o livro é super curto, direto, mas acho que é preciso interpretação. Não é fácil. Acho que é um livro que exige um bocadinho de interpretação e é como se fosse uma conversa Ok. comigo. Acho que é interessante. Mas é mais então a nível autobiográfico, não é uma narrativa com outros personagens? Não, é mesmo autobiográfico. É mesmo sobre mim, mas eu acredito que muitos jovens vão se identificar. Até porque nós todos estamos um bocadinho perdidos. E A e verdade, achas a verdade seja dita. e achas que é assim engraçado? Achas que não sei, eu acho que é interessante perceber-me que se tu tão jovem decidiste escrever um livro autobiográfico. Às vezes vê-se que as pessoas decidem escrever esse género de livros, sei lá, quando Mais têm tarde. 50 anos, 60, não sei. Achas que como é que foi esse processo também? Gostava de perceber aqui que mensagem é que tu gostavas de passar. É mesmo
de identificação e dizer que podemos contar a nossa história, seja qual for a nossa idade? É um bocado isso e também é um bocado de pertencer a todo lado e não pertencer a lado nenhum. Acho que no fim é um bocado isto, eu sinto até hoje que eu não pertenço a lado nenhum, mas ao mesmo tempo eu pertenço a todo lado. E é muito engraçado. E depois tem aqui uma característica muito específica, é que o meu livro é muito parecido com a escrita de Fernando Pessoa, porque eu fiz mesmo de propósito. Sempre gostei muito de Fernando Pessoa, por isso acho que. E mais, esta história combina muito com o Fernando Pessoa, em geral. Muito Hum, interessante. Estou Exato. entusiasmada para ver esse livro, Andresa. Já há data de lançamento? Ainda não há data de lançamento, mas está para muito breve. Então acho que vamos todos ficar de olho no livro e nas redes sociais da Andresa, porque de certeza quando tiver para lançar, que a Andresa Claro. vai colocar logo as datas todas Sem dúvida. partilhadas, logo em primeira mão. Gostava aqui, antes de passarmos à minha pergunta da praxe, não sei se sabes qual é a minha pergunta da praxe, mas já lá vamos. Gostava de perguntar aqui, lá está, o que é que achas que distingue o ativismo jovem de hoje com os ativismos, se calhar, dos jovens que existiram antigamente? É essa rapidez, essa necessidade de transpor logo as ideias, fazer alguma coisa? Eu acho que os jovens de hoje estão mais conscientes das coisas, mas também não estão mais conscientes por acaso. É porque nós agora estamos a viver realmente aquilo que já nos foi avisado há algum tempo, não é? Das alterações climáticas. Eu acho que nós estamos a viver com urgência. E urgência também de fazer alguma coisa para parar isto, para travar isto. Por isso eu acho que a diferença parte muito do que é que nós estamos a viver e o que é que antigamente não se viveu. E pronto, Acho que é uma acho que vai perspectiva muito ser interessante, sim. Se calhar isso. também o acesso à informação, não? Estamos todos ligados sempre, quase Sim, agora 24 horas por dia. toda a gente tem acesso à informação, não é? Porque não é muito difícil, conseguimos perceber o que é que está a acontecer. Agora mesmo conseguimos perceber que estamos quase numa terceira guerra, não é? Portanto, isto também tem outras consequências. Sim. Olha, eu acho aqui uma perspectiva muito interessante. E então, antes de passarmos às nossas recomendações culturais, que eu estou entusiasmada para ver quais as sugestões que tu nos vais dar hoje, gostava de perguntar aqui, lá está, a minha pergunta habitual, a minha pergunta da praxe, que é quem é a Andresa? Respondeste a isso no teu livro também, Andresa? Eu não sei se eu respondi de forma direta, mas acho que sim. Eu acho que a Andresa é um ser que ainda está em construção. E eu acho que é isso mais bonito que eu tenho, não é? É que eu sei que eu ainda estou em construção e estou sempre pronta para me reinventar. E nota-se, não é? Pelo meu próprio percurso interdisciplinar, que são áreas que não têm nada a ver, entre aspas, não é? Sim, mas Mas, às vezes tem muito, exatamente. como nós já referimos, e acho que, lá está, acho que é sempre interessante percebermos que as áreas conseguem aqui relacionar Dá e sempre. Uhum. há assim um gosto sempre de coisas que às vezes nós temos a visão e que acabam por se juntar, às vezes temos é que explicar, se calhar, como tu fizeste aqui durante este podcast também, como é que essas áreas se cruzam. Portanto, Exato. eu acho que foi muito interessante. E vamos então agora passar ao segmento das recomendações culturais. O que é que nos vais recomendar hoje, Andresa? Vou Tem assim algum recomendar. gosto em específico que queiras partilhar connosco? Eu vou recomendar duas coisas. Primeiro, que vocês façam boxe. E segundo, um livro. Quero recomendar um livro que eu acho que é muito, muito interessante e nós, como jovens, acho que faz todo o sentido, que se chama Think Like a Spy, que é de Julian Fisher. É um livro que fala muito sobre a observação antes de agir, observação de tudo, para conseguirmos dominar realmente o que nós queremos. Acho que foi aqui uma sugestão super interessante. Por acaso nunca li, creio, mas vou ver, porque também, lá está, por acaso também tenho refletido muito sobre essas questões de observarmos um bocadinho, trabalharmos também se calhar internamente, e acho que lá está, também segue muito aqui a linha deste episódio e do que tu foste abordando hoje. Sim. E lá está o boxe e o desporto, acho sempre importante. Olha, Andresa, acho que foi um episódio muito interessante. Estou muito entusiasmada depois também para ver aqui o teu livro, este teu projeto que já estás a escrever há alguns anos e tenho a certeza que vai ser aqui um marco também muito importante no teu percurso.
Gostei muito também de saber o teu percurso até hoje, perceber um bocadinho melhor aqui a relação entre as ciências forenses, o direito e o clima. Acho que foi aqui uma junção assim inovadora, por isso mesmo também que te convidei aqui para estar no podcast. E espero que tenham gostado do episódio e muito obrigada, Andresa. Obrigada.